Olá, tudo bem? Um texto da palavra de Deus, ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Mateus 24 e 21. Em Mateus 24:15, Jesus trata de sinais especiais que devem ocorrer durante a grande tribulação. Mateus 24:21, Jesus disse: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. E em Apocalipse 7,14 está escrito: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes sinais, eles indicam claramente que os finais dos tempos estão próximos. Em Mateus 24:15 e 29, diz assim: quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Isso são sinais conducentes, indicadores da volta de Cristo à Terra. E Mateus 24:30 a 31, continuando, Jesus diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos a terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E em Apocalipse 19:11, eu vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça. Ainda em Apocalipse 24 diz: então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus
e também da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O maior desses sinais, observe, é a abominação da desolação. Isso é um ato específico que adverte os fiéis que estão vivos ainda na grande tribulação e por conta da vinda de Cristo que está prestes a acontecer. Este sinal, evento visível, ele relaciona-se primeiro à profanação do templo que vai ser construído em Israel, justamente nesse período da grande tribulação. Em Daniel 9:27, a Bíblia diz: Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Em 1 João 2:18 também está escrito: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se levantaram, por onde conhecemos que é a última hora. O anticristo, ele também é chamado em outro lugar da Bíblia de o homem do pecado. Ele colocará uma imagem dele mesmo no templo, quando for construído, declarando ele mesmo ser Deus. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Apocalipse 13, 14 e 15 também nos diz assim: e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. Ele lhes dizia que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vejamos alguns fatos salientes a respeito desse evento tão crítico. Primeiro, a abominação da desolação. Isto marcará o início da etapa final da tribulação, que vai culminar com a volta de Cristo à Terra e o julgamento dos ímpios em Armagedon. Mateus 24, 21, 29 e também o 30 diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá logo depois da tribulação. Daqueles dias escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre nuvens do céu com poder e grande glória. E ainda Apocalipse 19, 11 e 21 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue,
e o nome pela qual se chama é Verbo de Deus. Seguindo os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no largado vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, todos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, porque enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Se os santos da grande tribulação atentarem para o fator tempo desse evento, Mateus 24:15, poderão saber com bastante aproximação quando terminará a tribulação, época em que Cristo ele voltará à terra. Em Mateus 24:33 diz: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo mesmo às portas. O decurso de tempo entre esse evento e o fim dos tempos, ele é mencionado 4 vezes nas Escrituras, como sendo 3 anos e meio ou 1260 dias. Veja, por exemplo, em Daniel 9:25 e 27, diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 72 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Apocalipse 11, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 12:6 diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus,
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E Apocalipse 3, do 5 ao versículo 7, diz: foi-lhe dada uma boca para que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. Por causa da grande expectativa dessa gloriosa volta de Cristo, os santos desses dias devem se acomodar quanto aos informes e acham que Cristo já voltou nessa época. Porém, tais informes, eles são falsos. Veja Mateus 24, 23 e 26, diz assim: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito, continua Jesus, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. A vinda do Filho do Homem, Jesus, depois da tribulação, ela será visível, conhecida por todos que vivam neste mundo na época. Isso claramente está escrito lá em Mateus 24, 27 a 30. E também Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Outro sinal que ocorrerá será dos falsos profetas, que eles, a serviço de Satanás, farão grandes sinais e prodígios. Mateus 24 e 24 fala sobre isso. Jesus, ele encoraja todos os crentes a estarem alerta, nesse dia, para discernir esses profetas, mestres e pregadores que se declaram cristãos, porém são falsos. E apesar disso, eles operam milagres, curas, sinais, maravilhas, e demonstram assim um grande sucesso nos seus ministérios. Então devemos ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, eles vão torcer as Escrituras, vão rejeitar a verdade da palavra de Deus. Mateus 7:22, Jesus disse assim: muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E também não fizemos muitos milagres? E também em Gálatas capítulo 1, versículo 9, como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, que quer dizer maldito. Noutra parte, as Escrituras, elas nos admoestam, nós crentes, a sempre testarem o Espírito que atua nesses mestres, nos líderes e também nos pregadores. Veja, por exemplo, em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas
tem saído aí pelo mundo. Olha, irmãos, Deus, Ele permite um engano. E muitas vezes acompanhado de milagres, a fim de testar os crentes no tocante ao seu amor por Ele, a sua lealdade às sagradas Escrituras. Deuteronômio 13, o versículo 3, diz assim: não ouvireis palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Naqueles dias da grande tribulação serão tempos difíceis, pois Jesus declara em Mateus 24 que naqueles últimos tempos o engano religioso ele será tão generalizado que será mesmo difícil até para os escolhidos, que são os crentes dedicados, discernirem entre a verdade e o erro. Em 1 Timóteo 4,16 está escrito: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E em Tiago 1:21, a Bíblia também diz assim: pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra entre vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Percebam quem entre o povo de Deus não amar a verdade vai ser enganado. E nessa época não terá mais a oportunidade de crer na verdade da palavra de Deus. Depois que surgir o anticristo no período da grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2:11, a Bíblia diz assim: e por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Finalmente, nesse período da grande tribulação, será um período específico, terrível de sofrimento para todos que estiverem vivendo nesta época. Observe que este evento ele será de proporções mundiais. Em Apocalipse 3:10, a Bíblia diz: porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, olha só, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Meu Deus. Em segundo lugar, será o pior tempo de aflição. Um tempo difícil de angústia que nunca ocorreu na história da humanidade. Em Daniel 12:1, a Bíblia ela nos diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Glória a Deus. Em Mateus 24:21, Jesus, continuando, ele diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde do princípio do mundo até agora. E ele ainda diz assim: jamais haverá. Em terceiro lugar, vai ser um tempo terrível de sofrimento, principalmente para os judeus. Veja isso em Jeremias 30,
do 5 ao 7, diz assim: Assim, pois, diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se o homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que está de parto. Como que está de parto? E empalideceram o seu rosto ali, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Todavia, há de ser livre dela. Então será um tempo terrível para os judeus. Em quarto lugar, será um período controlado pelo homem do pecado, o anticristo, ou a besta, como se refere em Apocalipse. Em Daniel, em Apocalipse, fala sobre isso. Em quinto lugar, os fiéis da igreja de Cristo recebem a promessa de livramento e escape dos tempos da tribulação. Observe o que diz em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluias. E em 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 10, a Bíblia diz: Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Durante o período da grande tribulação, muitos entre os judeus e gentios crerão em Cristo, e eles serão salvos nesse período. Deuteronômio 4, 30, 31, diz assim: Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Glória a Deus. Em Oséias 5 e 15, o texto diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Em Apocalipse 7, 9 e 17, diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam de pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou:
Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? E respondeu-lhe: Meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aleluia. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E também outro texto diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. E toda nação, tribo e língua, dizendo ao povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia. Glória a Deus. Será um tempo de grande sofrimento e de perseguição pavorosa para todos quantos permanecerem fiéis na grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 12, 17, a palavra de Deus diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 13, 15, a Bíblia diz assim: Foi concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso também será um tempo de ira de Deus e de juízo contra os ímpios. Em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embriagaram-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, aleluia, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estás fazendo. Em Apocalipse 6, 16, 17, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? A declaração de Jesus é de que aqueles dias vão ser abreviados, senão ninguém aguentaria. Em Mateus 24, 22, não pressupõe a redução dos 3 anos e meio ou 1.260 dias preditos. Não, pelo contrário, isso parece indicar que é um período tão terrível que, se não fosse de curta duração, a totalidade da raça humana seria exterminada completamente. A grande tribulação ela terminará quando Jesus Cristo vier em glória com a sua noiva. Louvado seja o nome de Jesus. Em Apocalipse 19, 7, versículo 8 e também uma parte do 14, diz assim: regozijemo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E já a sua noiva se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. O versículo 8, uma parte dele diz assim: pois o linho fino são as obras justas dos santos. E o versículo 14 diz assim: seguiam-nos os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A grande tribulação ela servirá para efetuar o livramento dos fiéis, aqueles remanescentes, e também ela servirá para juízo e destruição dos ímpios. Olha o que diz Mateus 29, 24, do 21 a 31. A Bíblia diz: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu e os poderes dos céus, eles serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. De todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Apocalipse 19, do 11 a 21, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pela qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vi um anjo em pé no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres, escravos, pequenos, grandes, e vi besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo. E o seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais, eles foram mortos pela espada que saía da sua boca, daquele que estava montado, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Portanto, não devemos confundir essa fase da vinda de Jesus mencionada nesse estudo com o fim da grande tribulação, com a sua descida imprevista do céu, que é o arrebatamento para buscar a sua igreja. E isso vai ocorrer num momento diferente da sua volta final, no fim da grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, 42 ao 44, a palavra de Deus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia. E o trecho principal das Escrituras, que descreve a totalidade da grande tribulação e desses 7 anos de duração, que você encontra em Apocalipse, capítulo 6, e o versículo 18. Muito bem. Espero que você tenha sido edificado com esse estudo, da Palavra de Deus acerca aí dos finais dos tempos. Aguarde os próximos vídeos que nós ainda vamos fazer, e Deus abençoe sua vida e que você seja cada vez mais enriquecido com a palavra de Deus. Amém.